Olá, pessoal, boa noite. Tudo bem? Novidade, né? Primeira campus completamente digital. Essa é a minha terceira campus, sempre falando sobre propriedade intelectual. Espero que vocês aproveitem essa fala de hoje, que é um tema novo aqui no Brasil, mas ele é muito importante. A gente vai falar sobre marca, só é dono quem registra. Isso é muito importante hoje e nesse contexto de novo normal, que a gente vai ter que se acostumar com as interações cada vez mais digitais. Pensar no branding, pensar na marca e na proteção da marca é essencial. O que vai acontecer? Aqui no Brasil, antes de eu falar aqui do Brasil, mostrar para vocês me verem direito aí. Quem me conhece, eu sou Lara Guerreiro, eu sou jornalista, sou analista em propriedade industrial no Instituto Nacional da Propriedade Industrial, né, que é a autarquia federal responsável pelo registro de propriedade intelectual no Brasil, da maior parte dos registros, né? Na verdade, lá a gente registra marcas, patentes, desenhos industriais, topografia de circuito integrado e programas de computador. E além de trabalhar no NPI, eu também sou professora de jornalismo na PUC, trabalhando com jornalismo de dados, jornalismo na cibercultura e comunicação virtual como um todo. Aqui a gente vai conversar sobre marca. Então eu trouxe essa marca aí que para mim é muito querida. E quem estiver vendo, pensa se vocês já viram essa marca algum dia no mercado. Eles foram comprar alguma coisa e essa marquinha aí, ela vem com um detalhe, ela vem com uma expressão logo embaixo, né? Só para vocês entenderem o que é a marca. Marca é algum signo linguístico, né? É algum sinal gráfico que identifique produtos e serviços. Essa marca aí vocês não conhecem. Por quê? Porque não teve nenhum trabalho sobre ela para tornar ela conhecida. Na verdade, essa marca aí foi uma brincadeira que a gente fez aqui em casa, em um trabalho de escola do meu filho. E ele já começou a pensar como ele poderia diferenciar o trabalho dele do trabalho dos coleguinhas lá. Então, ali, no fundamental, ele já estava pensando em como se destacar no mercado. E como ele está pensando ali no fundamental, isso é uma coisa que todo empreendedor tem que pensar. Como que você vai se destacar? E como que você vai proteger essa forma que você arrumou para poder se destacar, né? Então, o principal elemento vai ser a sua marca. Não adianta eu ter um produto inovador, um produto diferenciado se eu não tenho uma marca que se torne conhecida. Na verdade, esse caminho ele vai andar muito junto, ele é muito justo, não é? Quando eu tenho um produto muito bom, eu consigo fazer um trabalho de divulgação da minha marca, né? Que seja coerente, que me ajude a tornar conhecido no mercado. E, às vezes, uma marca boa consegue trazer para o mercado produtos que não são tão inovadores assim, não é? Então, você pensa, a gente pensar, por exemplo, nas grandes redes de supermercado, que elas começam a virar marca de produto. Uma muito famosa, não tenho problema em dizer, é o Carrefour, né? O Carrefour tem em vários lugares do país, então é fácil a gente reconhecer. O Carrefour, ele era um hipermercado, beleza. E aí, o que acontece? Com o tempo, que ele foi tornando-se também marca de produto, né? Agora a gente tem o açúcar Carrefour, arroz Carrefour, farinha Carrefour, e não tem problema isso. Mas o que aconteceu ali? Ele aproveitou-se da reputação que ele já tinha, uma boa reputação que ele já tinha na área de serviço, e transformou isso em várias marcas de produtos que estão relacionados àquela marca mãe de serviço, né? Então, ele conseguiu fazer isso de forma muito boa, e ele está muito bem posicionado no mercado. Já a Fondant, que vocês estão vendo ali, nunca fez nada, não aparece, não significa nada. O que eu quero que vocês pensem? A Fondant hoje não é nada, mas eu não sei daqui a uns anos, né? Olha só, essa cartela aqui mostra pra gente as marcas mais valiosas de 2019. Isso aí é uma pesquisa da Interbrand, tá? Que é uma instituição famosa, né? Faz sempre essas pesquisas de valoração de marca e ela é usada como referência por revistas brasileiras como a Exame. Vocês vão ver ali o que a gente tem. Em primeiro lugar, Apple, né? Marca de tecnologia. Depois, Google, marca também de tecnologia, mas mais na prestação de serviço que na produção, né, de produtos. Depois, Amazon, também serviços, Microsoft, Coca-Cola, Samsung, Toyota, Mercedes. A gente tem nessa primeira fileira aí de 8 marcas
a maior parte são marcas envolvendo tecnologia. Duas marcas muito famosas e que são muito tradicionais, que é a Toyota e a Mercedes, mas que, na verdade, elas são tradicionais de tempo no mercado, mas elas são extremamente inovadoras e trabalham muito com tecnologia. Então, vocês vão ver na segunda fileira aí, McDonald's, Disney, BMW, IBM, Intel, Facebook. Então, o que a gente tem? A gente vê que, dentre as marcas mais famosas, a gente tem uma mistura de novos serviços, novos produtos com empresas tradicionais, mas que foram se atualizando ao longo do tempo para poder conseguir concorrer no mercado com os novos fornecedores, né? Como que elas fazem isso? Do mesmo jeito que o Carrefour fez. Ele se aproveita da sua reputação conseguida em uma área X e vai levando isso para outros produtos. Então, se a gente fala de carro da Toyota, a gente fala de um carro robusto, não é isso? E ele era robusto há mais de 30 anos, ele continua sendo robusto agora, não pela força do metal com o qual ele é construído, mas pela tecnologia que é agregada a ele. Então, é importante que a gente perceba que essas marcas, elas vão trazendo ao longo da história essa reputação e vão se solidificando no mercado. E nenhuma dessas empresas gostaria de ver outra empresa do seu mesmo ramo no mercado usando seu nome. Imagina, se eu abro uma outra rede de supermercado aqui no Brasil e também coloco o nome Carrefour. Ia ser um problema na certa, não é? As empresas que querem crescer e que querem ter um posicionamento de mercado, elas têm que se atentar para a necessidade do registro de marca. Eu peguei algumas dessas aí que estão na primeira tela para mostrar para vocês. Que elas têm aqui no Brasil registro há muito tempo, tá? Por exemplo, Apple. A Apple está registrada no Brasil desde o primeiro pedido de registro dela, que ainda está válido, é de 1979. Esses números que vocês estão vendo na tela, o primeiro número é o número de registro e o número entre parênteses é o ano que foi dada entrada no pedido de registro de marca aqui no Brasil. Então, Apple tem um pedido de registro de 1979, a Google de 98, Amazon, o pedido mais antigo ainda em vigor da Amazon, que é de 2001, Microsoft é de 1982, né? Então, olha só, gente, tem registro aqui que é mais velho do que pessoas que estão participando da Campus Party hoje, né? E essas pessoas que estão participando da Campus Party provavelmente usam esses serviços e esses produtos bastante, não é? E tiveram acesso a esses produtos e serviços que vieram com determinada reputação. Então, é muito importante todo mundo que tem um negócio, que fabrica algo ou que presta algum serviço, que veja a necessidade de proteger o seu nome, para a gente poder um dia chegar ali, quem sabe, né, nesse top 9 ali que eu fiz para vocês de marcas. O que acontece? Para eu proteger a minha marca, eu tenho que fazer o registro dela. Não tem outro jeito. Por isso que o nome da nossa conversa aqui hoje é Marca Só é Dono Quem Registra. Eu faço atendimento a empresários há muito tempo e uma reclamação comum que eu tenho é que eles falam assim, nossa, eu uso esse nome há mais de 15 anos, ou meu pai começou a usar esse nome na década de 80 e agora tem uma pessoa me copiando. E quando a gente vai ver, o que acontece? Eles usam realmente aquela marca desde o período que eles estão pleiteando. Acontece que eles nunca se preocuparam em fazer o registro da marca. E se você não teve a preocupação em fazer o registro da marca, o que vai acontecer? Um terceiro que tem interesse nesse nome, que é a sua marca, ele pode requerer o registro. E as marcas, pessoal, elas são registradas no órgão federal determinado, né, que é o INPI aqui no Brasil, e elas são analisadas por ordem de protocolo. Então, quem requer o registro primeiro é aquele que vai ter o registro concedido. Existem dispositivos legais para a gente discutir isso aí, discutir uma prioridade no registro. Só que é muito mais difícil, né? O ideal é que, ao iniciar um planejamento de negócios, o empreendedor já faça o seu planejamento de registro, tá? Tem um comentário aqui. Pessoal, se vocês quiserem comentando e fazendo pergunta, pode fazer, tá bom? Pra gente ter aquele gostinho, assim, de pessoal.
parecer que a gente está próximo, né? Ó, hoje em dia as pessoas pensam muito no registro de domínio de site e pouco no registro de marca. Exatamente, Giovana, isso é tão interessante. O que acontece? Aqui no Brasil eles não pensam em nada, né? Eles pensam primeiro que basta registrar o domínio e tá tudo bem, mas não é assim. O que acontece? Quando a gente está fazendo o planejamento do negócio, além da gente pensar no nosso produto, no nosso serviço, eu tenho que pensar em como que eu vou me posicionar no mercado. Então, é bom que eu faça uma pesquisa junto com a pesquisa de mercado sobre produto e serviço, eu já faço uma pesquisa de marca para ver o que os meus concorrentes, como que os meus concorrentes estão se posicionando, com quem que eles falam, né? De que forma que eles se apresentam, tudo isso é importante. Como que eles se apresentam na vida aqui, né, sensível, no plano material, e também como que eles se apresentam no plano virtual, que vai ter o domínio lá dos sites deles, o nome do aplicativo, né? Hoje é muito importante. Muitas empresas hoje têm aplicativo. E qual que é o nome que eles dão para esse aplicativo? A gente tem que pensar nisso. O que acontece? O ideal seria que eu fizesse uma programação e fizesse o registro da marca e então requeresse o registro do domínio. Por quê? Porque é muito provável que, se eu estou pedindo um nome comum, essa marca já esteja registrada ou que ela não tenha registrabilidade. Vou falar um pouquinho disso para vocês. Então, antes de eu pensar no domínio, pensar em fazer embalagem, fazer letreiro, eu tenho que pensar no meu registro, senão eu estou jogando dinheiro fora, né? O registro, gente, ele só é feito no mundo inteiro por órgãos oficiais, tá? O registro de marca, ele sempre relacionado ao governo daquele lugar. O Brasil tem o INPI, que é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, que é o responsável pelo registro de marca. O registro de marca no Brasil tem demorado cerca de 6 meses, tá? A gente tinha uma meta de bater 4 meses, mas quando veio a pandemia e várias outras coisas, isso deu uma brecada. Mas eu tenho certeza que assim que a gente regularizar, a gente bate. Por quê? Porque aqui no Brasil os sistemas de análise eles são já muito... como é que a gente fala? Já estão muito certinho, e já quase tudo é eletrônico, né? Mas tem uma pessoa lá que fica analisando, mas o acesso às informações é muito fácil. E no Brasil hoje a gente já não tem mais backlog de registro de marca, né? Então a gente já está analisando o que entra, por isso fica fácil de analisar em 6 meses. O que eu posso... Vamos pensar agora, então, pensando que, olha, certo, é importante eu fazer o registro da minha marca, mas o que eu registro como marca? Eu registro como marca, gente, aquele nome que vai diferenciar o produto que eu fabrico ou o serviço que eu presto, tá? Então, por exemplo, Carrefour, serviço de venda de alimentos. É uma venda, não é? É uma loja. Beleza. Mas já, se eu quero Carrefour para cereais, para arroz, feijão, milho ali, então eu vou ter que registrar a marca do produto arroz. É o produto beneficiado? Mas é o produto arroz. Então eu teria ali 2 registros diferentes. Vocês podem ver na tela aí que eu tenho 4 tipos distintos de registro de marca na legislação brasileira, tá? A marca de produto são as marcas para diferenciar produtos. Então, eu tenho marca de feijão, tenho marca de arroz, e eu tenho marca de hospital, tenho marca de escola, tenho marca de dupla sertaneja, que aqui em Goiás tem, né, gente? Vocês não têm noção do tanto de dupla sertaneja que eu atendo por semana. É muita. Então, assim, e todos eles querem fazer o registro da marca, por quê? Porque eles precisam se diferenciar, não é verdade? Imagina se tivesse mais de uma dupla Jorge Mateus. Se tivesse mais de uma dupla Chitãozinho e Chororó. Mais de uma dupla Leandro e Leonardo. Isso ia causar uma confusão no consumidor e um problema de mercado. Então, a gente tem que pensar nisso. As marcas de serviço, gente, são essas marcas como dos cantores. Eles prestam um serviço de entretenimento, não é? Então, o cantor que é entretenimento é uma marca de serviço. A escola que vende o serviço de educação é uma marca de serviço, não é? Então, a gente tem que compreender que, ao fazer o meu registro, eu vou fazer para aquele produto ou serviço determinado no qual eu atuo. Exatamente, Bruno. Tem que
tem que fazer o registro independente do porte, porque a Google não era a Google do tamanho que a gente conhece hoje desde sempre. A Mercedes também não era fabricante de carro, não era o que a gente conhece hoje. BMW não era. Tem empresas que começam pequenas, elas vão crescendo, elas tomam uma proporção no mundo, como a Coca-Cola, por exemplo, que ela vira uma marca de alto renome. O que significa isso? A palavra, né, a expressão Coca-Cola, ela não pode ser usada em nenhuma outra área. Por quê? Porque é uma marca de alto renome, tá? E existem várias marcas assim. Elas não podem ser usadas em outras áreas. Algumas marcas são muito conhecidas, mas ainda não tiveram esse reconhecimento de marca de alto renome. Tanto que marca é tão importante que vocês sabem que teve um problema aqui no Brasil com a Apple, com a marca iPhone, não é? Então, a marca iPhone é muito conhecida, mas ela não era tida ainda como alto renome. E aqui no Brasil a gente teve um problema, tá aí na justiça ainda. A Apple com a Gradiente, porque a Gradiente, antes do iPhone existir, ela já tinha solicitado um pedido de um registro aqui no Brasil para telefone de iPhone. Era iPhone com alguma coisinha a mais ali, tá? Os dois principais tipos de marcas são esses, marcas de produto e marcas de serviço, tá? Na legislação e no processo de registro, você informa isso, tá? Falando em qual área específica você quer. São 45 classes, que agora a gente não vai entrar nesse mérito, mas é muito importante vocês saberem que no momento que você vai fazer o seu registro, você fala para quem quer. Eu quero uma marca de pasta de dente. Então, é marca de produto, classe tal lá, que é a de pasta de dente, que por acaso essa eu sei, é a classe 3, eu lembro de cor. Não, eu tenho uma escola, comecei agora uma escola de inglês. Então, marca de serviço, classe 41, que está lá a educação. Então, a gente tem que pensar nisso muito certinho, porque às vezes um único negócio, ele pode ter a potencialidade de ter o registro de marca em várias classes diferentes, tá? Então, isso tem que ser bem analisado. O registro é feito por país, Lucas, isso mesmo. O que acontece? Como eu estava falando para vocês antes, o responsável por fazer o registro sempre é um órgão do governo, tá? Então, você tem que fazer país a país. Mas existe o Protocolo de Madrid, que é um dos nossos temas hoje, que faz com que, a partir do seu país natal, se ele for aderente a esse protocolo, você vai poder pedir registro nesses outros. Só para finalizar isso aqui, antes de entrar lá no Protocolo de Madrid, queria falar para vocês que a gente tem mais dois tipos de marcas que são muito importantes. São as marcas coletivas. Elas não têm intenção de diferenciar produtos e serviços, tá? A intenção da marca coletiva é identificar uma coletividade produtora de algo ou prestadora de algum tipo de serviço. Então, por exemplo, eu tenho as fiandeiras do Jaó. Então, eu faço uma marca coletiva para elas usarem. Por que existe a marca coletiva? Isso, muitas vezes, serve para fortalecer aquele ecossistema. Porque uma única fiandeira lá, ela não teria força de mercado. Então, elas se agrupam em cooperativa e usam a marca Fiandeiras do Jaó. Aí todas utilizam. Então, o que vai acontecer? Enquanto uma marca de produto ou de serviço pode ser de um CNPJ ou de um CPF, a marca coletiva, ela sempre vai ser de um CNPJ, de uma instituição representativa daquela coletividade. Tem que ser a associação de bairro, o sindicato, alguma coisa assim. Não pode ser um CNPJ de empresa privada sendo dono de uma marca coletiva, tá? E a marca de certificação, a última que eu deixei ali, são aquelas marcas que servem para certificar produtos e serviços de acordo com padrões técnicos. Essas marcas não podem ser requeridas por uma única empresa. Por exemplo, eu sou fabricante de arroz. Fabricante assim, né? Eu beneficio arroz. Então, eu não posso pedir uma marca de certificação para arroz. Porque qual seria o meu interesse em certificar outros fabricantes? Nenhum. Então, ali também na marca de certificação tem que ser alguém que não esteja ligado diretamente àquele ecossistema no sentido de oferir lucros, tá? Passando aqui para a gente... Tive um negocinho sumiu aqui. Eu acho que entrou a apresentação da próxima aqui. Olha.
E, gente, esse trem digital às vezes acontece. Ó, então, aqui no Brasil, quem faz o registro de marcas, né, oficialmente, é o INPI, tá? E o registro de marca, ele é normatizado ali pelo INPI, né, que regulamenta as diretrizes da Lei 9279 de 96. Então, quem tiver interesse na legislação, dá uma olhadinha lá na Lei 9279 de 96 para vocês saberem as diretrizes gerais do registro. As marcas, gente, ela é uma ferramenta estratégica, né? O registro de marca é uma ferramenta estratégica de negócio. São ligados a esse sistema da propriedade intelectual, que é gerenciado pela OMP, né, Organização Mundial da Propriedade Intelectual. Mais de 172 países usam esse sistema, ou seja, existem mais de 172 mercados consumidores nos quais você pode fazer o registro da sua marca. É lógico que você não vai fazer esse registro em todos esses mercados, porque você não vai atuar em todos esses mercados, certo? O que você vai fazer? Você vai escolher quais são os principais mercados para você. Eu fabrico cobertor de lã. Eu acho que você não vai vender cobertor de lã, por exemplo, em Uganda, né? Mas nos países nórdicos ali, na América do Norte, Europa, norte da Ásia, você pode vender muito bem isso. Então, se você tiver interesse, tiver logística para poder atuar nesses países, seria interessante que você buscasse o registro ali. Até o meio do ano passado, até outubro de 2019, qualquer empresário brasileiro que quisesse fazer o registro de marca em outros países, teria que constituir um procurador naquele país e então abrir o processo. Só que, a partir de outubro de 2019, essa realidade mudou, tá? Porque nós aderimos ao Protocolo de Madrid. O que é esse Protocolo de Madrid? Ele é um sistema, tá, organizado pela OMP, no qual fica muito mais fácil de gerenciar marcas comerciais no mundo. O que acontece? A partir do seu protocolo nacional aqui no Brasil, você pode dar entrada nesse pedido internacional, tá? São aderentes ao Protocolo de Madrid 122 países, tá? Então, você tem ali 122 mercados consumidores nos quais você pode requerer a sua marca por meio do Protocolo de Madrid. Parece muito lindo, né, gente? Mas olha só, isso não é sem custo. Tudo tem custo. Mas o legal disso é que o quê? Quando eu faço meu pedido pelo Protocolo de Madrid, eu posso pedir em mais de uma classe ao mesmo tempo, tá? Então, eu fabrico muitos produtos, e esses produtos estão em classes diferentes. Então, eu posso, né, pedir nesse processo ali, nesse protocolo internacional, várias classes diferentes. E outra coisa que não existia no pedido brasileiro, tá? Que é a cotitularidade. Antes, aqui no Brasil, quem pedia a marca tinha que ser um único CNPJ ou um único CPF. Já no Protocolo de Madrid, não. Pode ter sociedade na titularidade de marcas, tá? Na titularidade da marca. Só que o que acontece? Para eu dar entrada no meu Protocolo de Madrid, eu tenho que ter um protocolo nacional. Como que eu faço meu protocolo nacional? Eu tenho que escolher um nome, tá? Fazer uma pesquisa de registrabilidade. O que é isso? Verificar se esse nome que eu quero registrar, se ele realmente pode ser acessado, pode ser registrado, né? A legislação brasileira, o artigo 124 da Lei 9279 de 96, vocês não vão lembrar, mas está aqui para vocês consultarem, ele fala de tudo que não pode ser registrado. O que vai acontecer? Nomes comuns da área ou palavras contra moral e bons costumes não podem ser registrados como marca, tá? Isso é uma coisa que não passa. Não pode ser registrado. Você lembra aquela marquinha lá do meu filho? Fondant, é só ouvir. E o que acontece? Aquele é só ouvir não poderia constar na marca dele, porque as marcas para efeito de registro não podem ter slogan, tá? O slogan você usa lá no seu material de divulgação. Escolhi minha marca, estou certa dela, eu faço pedido de registro no INPI e eu tenho que acompanhar esse processo e pagar as retribuições devidas. Se você não pagar, o seu processo vai ser arquivado. A partir do momento que eu tenho o meu pedido nacional, eu estou habilitado a requerer o meu pedido internacional. Coloquei para vocês darem uma olhadinha aqui
só na carinha do site do INPI, que é por onde você faz o pedido nacional e também o internacional, tá? O endereço é www.gov.br/INPI ou inpi.gov.br, você é direcionado. Quando eu rolo a minha tela, eu tenho ali um acesso rápido e tem aquele box grandão ali de marcas que tem um Saiba Mais. Ali vocês vão ter todo o passo a passo para registro nacional e internacional, tá? Eu coloquei aqueles lapisinhos ali para vocês verem ali, ó. No 1 tem o Busca Web, que é para você acessar o banco de dados de marcas do Brasil. No 2 é o cadastro no INPI. Para você fazer qualquer tipo de pedido, você tem que ter um cadastro, é um login e senha que você tem lá no sistema do INPI. E ali no 3, a gente tem um sistema de peticionamento. Então, tá tudo facinho. Entre o 2 e o 3 ali, eu não coloquei lápis, porque eu não ia falar desse assunto aqui, mas tem ali, ó, custos e pagamentos. A gente entra ali e dá uma olhadinha em quanto custa. Não dá tempo de eu mostrar para vocês. E, por fim, a gente fez tudo isso aí, todo esse caminho, para falar desse registro do Protocolo de Madrid. E para falar que é o seguinte, o Protocolo de Madrid é um registro, é uma solicitação de registro que eu faço de marcas para diversos países. O pagamento desse protocolo ele é feito de acordo com o país e com a quantidade de país no qual eu vou requerer o meu registro, tá? Então, para você ter um uso estratégico disso, é importante que você faça uma busca na base de dados do Madrid para saber se essa marca pode ser registrada, porque se você já vira ali, não, meu nome não pode ser registrado em Portugal, então você não vai pagar para registrar em Portugal, né? Emite a taxa e solicita o registro via o formulário MM2, também pelo site do INPI. Já o acompanhamento é feito pelo Madrid Monitor. Esse Madrid Monitor fica disponível na página da OMP, tá? É muito interessante isso, a gente vê aquilo ali. Por último aqui, meu tempinho está acabando, é muito rapidinho, né? Mas eu acho que deu para vocês, pelo menos, saberem que existe agora que brasileiros têm a possibilidade de fazer esse registro, essa solicitação de registro internacional. Eu quero só que vocês se atentem para esses dados aqui. Olha só, na primeira coluna eu tenho ali, ó, pedidos internacionais, ou seja, pedidos que foram iniciados aqui no Brasil. Então, geralmente são brasileiros fazendo protocolo de pedidos em outros países a partir daqui do Brasil, só 73. Na segunda coluna, eu tenho ali, ó, designações ao Brasil. O que é designação ao Brasil? Significa que outros países receberam pedidos de registro de marca, designando o Brasil como território a ser protegido. 5.704. Quem designa o Brasil são outros países, né? Porque o brasileiro já fez o pedido aqui. Então, eu quero alertar vocês para essa preocupação nesse mundo novo. A gente tem que ter essa preocupação no registro de marca, porque empresários do mundo inteiro estão de olho no mercado brasileiro. Se o empresário brasileiro não se atentar por fazer o seu registro nacional e para proteger o seu nome em outros mercados potenciais, a gente vai ficar para trás. Pessoal, muito obrigada, tá? Lembra de registrar a sua marca antes que você fique sem ela. Isso é muito importante. O INPI faz atendimento, tá, aos empresários. Os atendimentos agora, na pandemia, estão suspensos, estão acontecendo só de forma digital. Mas entra lá no site, manda um Fale Conosco, ou entra em contato com alguns dos escritórios regionais, que a gente vai ter muito prazer em explicar para vocês como que tudo isso funciona. Aí, pessoal que está me ajudando aqui, Pedro, tem alguma pergunta, alguma coisa que eu deva responder? Ótimo. Só para a gente ver aqui. Deixar para vocês aqui esses dados, para a gente ver. Olha, o Brasil está pedindo ali, né, ó, pedidos certificados pelo INPI 64, considerados inexistentes. Então, a falta de pagamento de taxas que faz com que o pedido seja considerado inexistente, gente. Então, tem que ficar muito atento ao andamento do seu processo de registro para que você não perca tempo, né? Isso é uma estratégia de negócio. Um abraço, até mais.